Boa noite a todos. Boa noite. Tá. Alguns foram ao Senhor de Matosinhos comer farturas, outros nem tanto. Outra vez. Boa noite a todos. Boa noite. Melhorou. Sentiu o açúcar. Sexta-feira, depois de uma semana de trabalho e uma semana feiosa, um bocadinho de energia para maturarem. Então, bem-vindos. Espero que possam estar todos bem e encontrarem-se todos bem para estudarmos mais um bocadinho aqui todos em conjunto. E o tema que vos proponho esta noite, que nós vos propomos esta noite, é falar um bocadinho sobre o que é justiça humana e justiça divina. Quem estuda assim um bocadinho com mais regularidade o livro dos Espíritos já se apercebeu. O som está bom, é que eu estou a ouvir muito feedback, está? Não, está bom, está bem. É só esquisito, até no som tem que ser esquisita, é uma coisa. Vai assim mesmo. E eu a dizer que estudo o livro dos Espíritos, assim com um bocadinho mais de cuidado, já se apercebeu que na terceira parte estudamos várias leis. E quem pôs um bocadinho ainda mais de atenção, apercebeu-se que há uma lei na terceira parte do livro dos Espíritos que é tratada de forma diferente, que é quando falamos de justiça. E se justiça é o tema do trabalho desta noite, o que é justiça? Em contas grosseiras, eu diria que estamos aqui, pelo menos que eu vejo, umas 50 cabeças, as desencarnadas eu não vejo, peço desculpa. Estamos aqui mais ou menos 50, fora os outros que eu não vejo. Desculpa. E se eu for perguntar a cada um o que é justiça, vai sair uma resposta diferente. Até porque se eu fizer a pergunta de outra forma, se calhar conseguimos estar todos mais em consenso. Vamos fazer uma experiência. Quem puder, levanta o braço se já se sentiu ou se já se sente vítima de injustiça. Eu então se agarrasse o meu chefe, coitado. Outra vez, quem puder, e se concordar naturalmente, levanta o braço, considera o mundo que vivemos injusto. Tá, eu levantei também. Eu já depois vou explicar porque é que eu discordo. Aqui as coisas já estão aqui um bocadinho mais desequilibradas na balança. Então o que é que... obviamente eu tinha que ir ao dicionário, ver o que era justiça. E o dicionário deu-me aquelas definições de dicionário. Eu sei que a letra está pequenina, mas também não importa muito. O dicionário deu aquelas justificações de dicionário, que é prática e exercício do que é direito, conformidade com o direito, retidão, magistrados, lei penal, punição, e depois diz uma das 4 virtudes cardeais. Eu fiquei a saber o mesmo, também não sei o que eram as virtudes cardeais, também não fui ver, pensei, não é tema da palestra, não vou meter ou não quero. Confusos. Se nós ficássemos pela definição do dicionário do que é justiça, saímos igual ao litro, como se costuma dizer. Contudo, há uma distinção que eu não pude deixar o dicionário sem ver a diferença, que é vingança. Eu já vos explico porque é que eu estou a meter aqui a vingança na conversa. Então, vingança é o ato ou efeito de nos vingarmos, é a atitude de quem se sente ofendido ou lesado por outrem, e efetua contra ele uma ação mais ou menos equivalente. Exemplo prático. Eu
faço um bolo e a Marisa come umas fatias todas. O que é que eu faço para me vingar? Quando a Marisa faz o bolo, eu como o bolo todo sozinho e não deixo fatia nenhuma para ninguém. Vinguei. Eu como o bolo todo sozinho. Isso é vingança. Aquela antiga história do olho por olho, dente por dente, é vingança. Depois eu queixo-me que me pai a passar mal e doente e não sei o que puder comer tanto bolo. Então, justiça é diferente de vingança. O tema da nossa palestra não é sobre vingança. Não é o olho por olho, dente por dente. É que, se vocês se lembrarem do que eu comecei a falar, se nós voltarmos ao livro dos Espíritos, eu disse que a lei da justiça era uma lei especial no livro dos Espíritos. E porquê? É porque não podemos falar de justiça sem falar de outros dois amigos. E eu vou deixar aqui, vou pôr aqui, não me deixem esquecer que eu deixei aqui os outros dois amigos para falarmos mais tarde. Então estão aqui dois amigos com os quais a justiça tem que andar para funcionar bem. Olha, eu também vos comecei por fazer umas perguntas sobre se sentiam que eram vítimas de vingança ou não. E quase toda a gente levantou o braço. E onde é que vem a nossa necessidade de justiça? Porquê que justiça é um tema? É que no próprio livro dos Espíritos, na questão 873, Kardec faz a mesma pergunta, que é: o sentido da justiça está na natureza ou é resultado das ideias adquiridas? Ou seja, é trabalho dos homens que andaram aí a pensar nas coisas muito desocupados e resolveram inventar o que é justiça. E os Espíritos respondem a Kardec na questão 873. É que o sentimento de justiça está de tal modo na natureza que nós nos revoltamos à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Então, os Espíritos já nos abrem aqui mais um bocadinho do que aquilo que o dicionário não conseguiu do que é justiça. É que justiça é um sentimento que vem com o nosso progresso moral. Se é um sentimento, não pode vir num livro. A gente não pode ir ali ao Mar Shopping, vai à FNAC, compra um código penal e pronto, sai da FNAC cheio de justiça. Não acontece. Deus o pôs no coração do homem. É o que dizem os Espíritos a Kardec. Então, este sentimento de justiça é um sentimento que nos foi oferecido por Deus. Nós é que temos, com o nosso progresso moral, que ir ao encontro dele. Daí vem que, frequentemente, homens simples e incultos se vos deparem com noções exatas de justiça e outros que, com grande cabedal de saber, a justiça. Pronto. Então, conseguimos entender que a justiça nada tem a ver com a intelectualidade. Estou a falar da justiça divina. Então, quais são os amiguinhos que eu deixei aqui? Vou buscá-los agora, com os quais a justiça não pode andar sem. Não sei se lembram, há muito tempo atrás, num outro estudo que fizemos aqui em conjunto, em que falávamos da lei de justiça, amor e caridade. É que essa é a grande diferença se nós formos ao livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais. É que a lei da justiça é a única que não aparece sozinha. Nós temos lei de igualdade, lei de progresso, lei de destruição. Não, mas a justiça é a lei de justiça, amor e caridade. Então a justiça precisa destes dois amiguinhos para realmente encontrarmos aquilo que é a definição de justiça na família. E vocês, alguns de vocês já estão a mandar as mãos à cabeça. Primeiro, porque é que eu saí de casa para vir ouvir isto. E depois porque, quem estiver a pensar mais um bocadinho isto não tem nada a ver com a justiça que nós vemos por aí. Eu não estou a falar para comprarem um jornal com aquelas notícias de faca e alumbar. Já vimos que justiça e vingança são coisas diferentes.
Então, na questão 875, Kardec vai mais a fundo. Ele pergunta, então como é que se define justiça? E a resposta é muito curta. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Eu acho que já algumas vezes partilhei aqui convosco que eu tenho sempre muito medo quando o livro é pequeno ou quando a resposta é curta. Porque geralmente quanto mais pequeno é o comprimido, mais forte é o remédio. O que é que os espíritos querem dizer com isto? Eu só consigo ser uma pessoa justa se eu respeitar os direitos de todas as outras pessoas. Então, Kardec pôs-se já em sentido. A linha A, questão 875 do Livro dos Espíritos. O que é que determina esses direitos? Kardec já a lavar as mãos. O que é que determina esses direitos? E os espíritos, atentos, em vez de responderem amor e caridade, responderam duas coisas, que vai dar ao mesmo. A lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulados as próprias leis e costumes, estabelecem direitos mutáveis com progresso. Então são leis imperfeitas, as leis humanas. Basta olharmos para a Idade Média e aquilo a que se chamava Santo Ofício, e nós agora, 2024, olhamos para as leis da Inquisição e os nossos cabelos vão todos para lá. Os meus e os do Zé António, vocês é que não vêm. Portanto, a lei humana muda. Aquela lei da Inquisição, das guilhotinas, queimar toda a gente, os pelourinhos. Qual foi a última vez que ouviram falar de alguém queimado num pelourinho? Pelourinho, ultimamente, é lugar de fotos para saídas com os amigos. Entre-se lá a gente no pelourinho, esta vai para o Insta. Deixou de ser lugar onde se queimam pessoas. Para quem não sabia, lamento dar as péssimas notícias, não é um monumento bonito. Então, temos estes direitos que são os direitos humanos, mas temos e são os que regulam as nossas relações sociais, mas temos outros direitos que só são alcançados no Tribunal da Consciência. Portanto, quem depois for ao Livro dos Espíritos estudar com um bocadinho mais de carinho a questão 875, é logo meia página, podemos parar por aí, temos estudo para a semana. Traduzindo tudo isto que eu disse, a lei divina é uma constante. A lei divina é igual aqui, planeta Terra, sistema solar, nesta galáxia, na galáxia vizinha, na outra galáxia ainda, no outro lado do universo, nos multiversos todos que as estações espaciais vão descobrir. A lei divina é uma constante. Agora, a lei humana está ali um desenho um bocado embaralhado. Parece que foi o meu gato que se sentou no teclado e desenhou aquilo. Mas se nós pararmos para pensar um bocadinho, é aquilo que anda a lei humana. Aprova aborto, reprova aborto, aprova eutanásia, reprova eutanásia, aprova pena de morte, reprova pena de morte, e aprova imposto, e desaprova imposto, e anda para a frente, e anda para... A lei humana é uma confusão, é conforme os costumes do sítio. Pior! Não há um país com o mesmo sistema penal. Se eu cometer um crime em Portugal, é diferente se eu cometer um crime em Espanha, é diferente se eu cometer um crime na Grécia e muitíssimo diferente se eu cometer um crime na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita então não se sabe.
Mulher solteira a viver em pecado, já foi. Ainda por cima aqui com as jubas todas à mostra. Depois isso também faz parte da lei humana. Põe roupa, tira roupa, pode usar, não pode usar. Isto são tudo confusões nossas. Está tudo na lei humana. Isto é tudo confusão nossa. A lei de Deus não muda, está pouco preocupado se nós estamos na idade média, se nós estamos na idade do biquíni, se nós estamos na idade do vestido, se nós estamos na idade do salto baixo, do salto alto. Deus está ocupado com outras coisas. Só que para nós continuarmos um estudo, temos que entender aqui uma coisa que Kardec chamou a atenção na questão anterior. Ele falou em direitos. Que a justiça é respeitar os direitos dos demais. E que era cumprir, no fundo, parte da lei humana, dar a César o que é de César, e a lei divina. Mas o que é um direito? Um direito não é assim tão difícil de entender, é um bocadinho mais difícil de aceitar. Querem ver? Há um binómio. O que é um binómio? É uma coisa que geralmente depende de duas partes para existir. Se forem ao dicionário há outras definições, está? Adiante. Então, para haver um direito, tem que haver sempre um dever. Exemplo prático. Eu quero ter o direito a ter saúde gratuita. Qual é a contrapartida deste direito? O dever de pagar impostos. Lá vem agora pagar impostos. Um direito tem um dever. Então, na questão 880 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Pausa dramática intencional. Técnicas de teatro. Muito obrigada. O direito natural. E aqui homem não é homem é no sentido lato da gramática, ok? O de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante. Nem de fazer, geralmente depois da vírgula às vezes vem a parte mais importante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Isto parece muito mais simples do que verdadeiramente é. Porque qualquer decisão que tenha impacto na segurança, na alimentação, no bem-estar das pessoas à minha volta, vai contra a primeira lei natural. Então, às vezes, vê-se aqueles documentários contra daqueles grandes ditadores que fizeram... Ai, mas eu não matei ninguém! Na lei humana passa. Com dificuldade. Porque as leis humanas tendem a aproximar-se da lei divina. Agora, desta não passa. Então, a encarnação é um direito concedido a todos. E todas as vidas devem ser respeitadas. Azul, cor-de-rosa, as pintinhas, com o passaporte dali, com o passaporte de além, com a profissão X, com a profissão Y, com a casa grande, com a casa pequena, com a casa arrumada, com a casa desarrumada. Todos.
absolutamente todos. E se analisarmos a lei humana, está a haver um grande esforço, por exemplo, com aquilo que é o bem-estar animal. Temos muitos países que já criminalizam a violência e a agressão contra os animais. Vou falar dos outros países, não vou falar de Portugal, senão era uma outra palestra, era uma palestra política, não era uma palestra de espírito. Já acontece em muitos países, agredimos um animal, qual é a punição? Mas de respeito à lei, há uma punição. Agora, aqui a questão da punição é interessante. Já que eu falo nisto, até porque isto é um monólogo, paciência para vocês. Kardec perguntou no 877. Então, da necessidade que temos de viver em sociedade, nascem obrigações especiais ao homem? Ou seja, nós vivemos numa sociedade. E quer queiramos, quer não. Uns dias querer mais que outros, mas cá estamos. Preciso muito do padeiro, é esse o meu crime. Então, para vivermos em sociedade precisamos de regras. Precisamos todos vir para aqui. Ou de transportes, ou de automóvel, ou a pé. Todos temos regras. Quem for a pé vai no passeio, quem for no veículo motorizado vai na estrada. Há regras para ir num sentido, há regras para ir no outro. Só para virmos até aqui já tínhamos regras. Depois temos outras regras não escritas, que ninguém veio de pijama. Eu passei um bocadinho de água para não assustar os demais. Então, da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, dá-se-lhe obrigações especiais. Certo. E a primeira de todas é respeitar o direito dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. No vosso mundo, eu adoro o desprezo. No vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Portanto, grande parte das nossas confusões, traduzindo isto, somos nós que as criamos. E somos nós que as criamos armados em Rambo. Toda a gente se lembra do Rambo, aquela fitinha. Eu consigo ouvir a música aqui atrás. O quê? Ele fez-me isto? Quantos são? Quantos são? Há jornais e televisões que se alimentam disso. E às vezes ainda dizemos mais, cometeu um crime passional, um crime de amor. Adoro. Amava tanto que lhe tirou a vida. Estamos a ver aqui que grande parte do sentido da justiça humana é confusão nossa. Porque era tudo muito simples se nós respeitássemos os direitos do outro. Eu tenho tanto o direito de estar nas urgências como todos os outros que lá estão. Então tenho o dever de meter um lencinho na boca enquanto estou a gemer de dor à espera que o médico na urgência me atenda. Mas nem tudo são más notícias. O que é que têm em comum a justiça humana e a justiça divina? Eles pensaram frito, agora meteu um buraco numa parede. É que a justiça humana
tende a aproximar-se da justiça divina. Portanto, já vimos que a justiça humana, a confusão é nossa. Cada país com as suas confusões, com os seus costumes, nós com as nossas confusões, grande parte dos nossos crimes, confusão nossa. Então, mas o que é que... Ok, estamos a falar da justiça humana e agora a justiça divina. O que é que tem em comum? E nós que estamos aqui a estudar o Espiritismo, o que é que tem em comum? Um exemplo prático. Num ataque de fúria, pausa dramática não intencional, num ataque de fúria, o meu vizinho viu perder o campeonato para os sportinguistas. A alegria de uns, tristeza de outros. O meu vizinho, imbuído de fúria, porque o Porto perdeu, dá um murro contra a parede e mete uma parede naquele estado. O que é que ele tem que fazer? Reparar. Obviamente vai ouvir das boas. Eu sou espírita, mas nem tanto. Mas tem que reparar. E é neste sentido que a justiça humana está a caminhar para a justiça divina. E perguntam vocês, como assim? De onde é que veio agora esta história de reparações? Vamos pensar no nosso mundo. E vocês todos começaram por concordar comigo que vivíamos num mundo de desigualdade. Injusto, aliás. Isto é uma imagenzinha que anda pela internet. Já é novo para alguém ou alguns de vocês já viram esta imagem? Entre o que é igualdade e o que é equidade. Ou seja, estão aqui 3 pessoas de estatura diferente que querem ver um jogo. Parece-me um jogo de futebol americano, nunca sei a diferença entre os jogos americanos, porque não são todos, dão-lhe uns nomes e fazem uma coisa... Enfim, um jogo, um desporto qualquer lá atrás. Antes que eu leve... Beisebol, lembrei, o nome do taco, beisebol. Está um jogo de beisebol lá atrás e estão aqui 3 pessoas que querem ver o jogo. Então, o que é justo? Todos nós concordamos que a situação é direita. Eu sou ambidestra, pessoas, é por isso que eu confundo as direitas. Para mim tudo é direita. Qual é que escreve? As duas. Estou a falar assim. Então, nós todos concordamos que a situação mais justa é da direita. Então, porquê é que nós achamos que isto não é justo? Porquê que uns têm tanto e outros têm tão pouco? Porquê que a uns tudo é facilidades e tranquilidades e a outros são só preocupações e agonias? Onde é que Deus tinha a cabeça de meter umas crianças naquelas condições? Passou-se. É muita eternidade. Então, todos concordamos que aqui era o mais justo, da direita. Mas é-nos muito difícil entender que isto é o mais justo. Na questão 864 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois tudo lhes sai bem. A que se atribui isso? E os espíritos dizem ali logo a despachar o assunto. De ordinário é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um género de prova.
que a criança nasceu rica, portanto não me parece que ela já esteja a conduzir negócios, não é? Que não seja propriamente a inteligência dela a trabalhar. Mas pode ser uma prova. O bom êxito as embriaga, fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. Kardec continua na questão a seguir. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais da nossa vida também é resultado do nosso livre-arbítrio? A pergunta em si, eu não sei quanto a vocês, mas para mim já é uma facada. No meu orgulho materialista, claro. Porque ele diz, então a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais da vossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? E os espíritos respondem, tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na ventura, ou seja, na tranquilidade, são espíritos. No livro dos espíritos está uma palavra complicada, que é pusilâminos. E eu fui ver uma pessoa mais fraca, mais culpada, que às vezes vê assim estas palavras mais chiques e uma pessoa tem que ir ao dicionário ver o que é. Então, os que passam a vida na abundância, às vezes têm assim uma certa fraqueza, uma certa cobardia de caráter, isto traduzindo à letra com o termo do dicionário. E muitas vezes permanecem estacionários. Assim, o número de desafortunados, agora já fiz aqui uma confusão com as minhas notas, assim, o número de desafortunados é muito superior aos de felizes neste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quanto mais não seja pela ausência da dor. Obrigado, boa noite, era esta a palestra. Porque só a resposta a esta questão tem tudo. Vamos partir isto aqui um bocadinho. É resultado do nosso livre-arbítrio? As fatalidades, as desigualdades com que começamos todos à partida? Porque a verdade é, o que estamos aqui a ver nestas fotos são seres humanos que não estão a começar todos do mesmo ponto de partida. A foto está-nos a induzir a esse tipo de raciocínio. O raciocínio de alguém que terá tudo e o raciocínio de alguém que não tem os mínimos. Então não partimos todos do mesmo ponto. E porquê que não partimos todos do mesmo ponto? Grande parte das vezes por escolha nossa. Pela reparação. Já se falou aqui em várias vezes quais são os objetivos da encarnação. Porque é que nós encarnamos? Estamos condenados à perfeição, portanto temos que nos aperfeiçoar, mas também é uma oportunidade de reparação. E só isso explica as desigualdades que encontramos, por exemplo, neste tipo de situações. E grande parte das vezes somos nós que escolhemos. Eu não sei quanto vocês, mas eu lembro-me da primeira vez que eu li isto e foi uma facadinha no meu orgulho. É aquele eu! Onde é que eu tinha a cabeça para me meter nestas confusões? Tanta família no mundo eu vim meter nesta família, tanto homem no mundo eu vim meter com este marido, tanto filho no mundo eu vim ter estes filhos, tanto emprego no mundo eu vim
chefe. E aí vai a lista de reclamações. Tanto país no mundo e eu vim para Portugal. Eu podia ter nascido na Suécia, ter 1,80 m, um lindo cabelo liso, maravilhoso. E estou aqui, este porta-chaves de cabelo encaracolado. Quando saírem lá fora, tirem 30 segundos a olhar para o céu se não estiverem nuvens. Tanto planeta. E nós viemos nascer neste. Então, grande parte, muitas vezes, é da nossa escolha. Corta o coração ver aquele tipo de fotos. Corta. Só um insensível passaria por crianças naquelas condições como se fosse um passeio na praia. Como muitas das situações que nós vemos pela rua. Agora no teu dinheiro. Acordou o povo outra vez. O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não possa mais trabalhar. Os Espíritos também esclarecem, dá. O problema nas farturas, em nós, que é aquela visão egoísta de vamos acumular e deixamos os outros à fome, é um extremo. Acumular para poupar, para o futuro, para termos as nossas reservazinhas, isso está tudo certo. Até porque a continuação da resposta dos Espíritos é muito curiosa. Há mesmo animais que lhe dão o exemplo da providência. Ou seja, animais que vão juntando e amealhando, o urso que engorda para hibernar depois durante o inverno. Eu engordo mesmo, mas é por comida. Eu sou um bocadinho urso, mas não vamos por aí. Então não é deste tipo de preocupações de trabalharmos para a nossa família, de trabalharmos para o nosso descanso. O problema é quando usamos isto para prejudicar os outros, isso como máscara para prejudicar os outros. Ou será que Deus seria tão mau de matemática que criava um planeta onde não tinha recursos para todos os filhos que ia cá pôr? Estamos a fazer do pai um bocadinho incompetente. Se não vocês me dissessem que era eu a fazer as matemáticas, eu até acreditava que eu teria-me enganado nas contas, tinham vindo árvores de frutos a mais, uns animais que não davam muito bem para comer, eu até me teria enganado. Agora Deus, temos-lo assim tão má conta? Será que Deus se enganou assim tanto nas contas? Quantos somos? 7 mil milhões. Quando os números são muito grandes, eu perco. Pensamento de pobre. Quantas pessoas mesmo é que nós somos em cima do planeta Terra? Será que Deus não ia garantir comida para toda a gente? Não vou pôr árvores que cheguem, não vou pôr plantas que cheguem, não vou pôr trigo que chegue, não vou pôr arroz que chegue, não vou pôr água que chegue, não vou pôr... Perfeito! Eu outro dia fiquei maravilhada ao ouvir um documentário sobre os frutos da época. Porque é que o verão trazia as frutas vermelhas e porque é que no inverno vinham as frutas com vitamina C? Está tudo pensado até à vitamina. Deus sabe que vitaminas há de pôr nas frutas em que épocas do ano. Então, se há fome no mundo, escapou aqui um bocadinho da lei divina. Temos todos que concordar, certo? Então, o que cada um de nós neste momento está a viver, será que é realmente injusto? Se pode doer um bocadinho. Ninguém bate com o dedo mindinho do pé na mesa e fica a cantar canções. Talvez vocês que são mais evoluídos, eu digo algum vocabulário da língua portuguesa que não é próprio a esta casa.
Então é como a palavra é como a parábola do semeador, não é? Nós saímos, toda a encarnação, saímos a semear. Só que, como dizia a minha avó, quem planta ventos geralmente colhe tempestades. Porque a gente deixa lá a semente e quando dá conta já está assim um silveiro, um silval grande. E era só uma asneira pequenina, só que choveu. E agora está uma asneira muito grande para correr. Isto não quer dizer que nas encarnações nós temos assim que Deus lá em cima tem um grande livro dos males da humanidade. Roubaste carteiras, agora as tuas calças não têm bolsos. Piada, claro. Não há um grande livro das correspondências kármicas. Não fizeste este tipo de asneira, vais agora receber este tipo de prova. Porque, se vocês se lembrarem daquilo que nós acabámos de conversar ainda há pouco, somos nós que pedimos. Não está lá ninguém com martelinho. Eu lembro-me das bolachas que tu comestes às escondidas quando tinhas 8 anos da tua mãe. Vai vir com diabetes. Isso não acontece. É outro tipo de reparação que nós estamos aqui a falar. E vocês vão me dizer, isso é fácil, e agora? E aquele pessoal que cometeu crimes a sério? Piada com bolachas, tudo bem. Piada com carteiristas, tudo bem. E agora um assassino? Vai voltar assassino? Só não olho para um espelho que não tenho aqui. Porque lá, todos nós já cometemos assim uns crimezinhos grandes. Então, ao escolher a existência, ninguém escolhe ser assassino, ninguém escolhe ser violador, ninguém escolhe ser corrupto, ninguém escolhe ser agressor. E por aí vamos fora a nomear os grandes crimes da humanidade. Geralmente isto são espíritos que estão muito longe das leis divinas. Se eles já estão longe das leis humanas, quanto mais das divinas. Lembram-se daquele gráfico que estava a lei humana toda confusa e a lei divina toda constante? Quando estamos a falar assim de grandes crimes, são amigos nossos que estão muito equivocados, que nem a lei humana eles conseguem entender. Então ninguém pede uma encarnação para vir nessas circunstâncias. Estão em 861 no livro dos Espíritos, depois se quiserem ler em mais detalhe. Mas ninguém pede para vir um assassino. Isso faz parte das questões desse espírito. Se calhar está aqui uma audiência muito simpática, de assassino. Eu não queria ofender ninguém, mas estamos tão bonitos hoje. Então, a dor é uma ferramenta para a reparação. Porque Deus vai dando uma, Deus vai dando duas, Deus vai dando 3, Deus dá a milésima encarnação e nós, teimosamente, no mesmo erro. Até que, como no futebol, 2 cartões amarelos dá um vermelho. É isso, não é? Às vezes trocam, eu meto-me nas piadas futebolísticas e depois não sei onde me meto. 2 cartões amarelos dá um vermelho. E nós vamos tendo assim falta. E o que é que nós fazemos? Lá.
E vem outra da vida, tipo cartão amarelo. Lá. Até que a gente leva com uma martelada na testa, que é um cartão vermelho e ou acorda ou acorda. Então, se às vezes Deus parece que está surdo às nossas súplicas, vamos parar e refletir, será que Ele está assim tão surdo? Ou será que Ele nunca esteve com o ouvido tão atento às nossas lágrimas? Ele está ali, pá. Eu dei-te tudo. O que é que eu faço agora contigo? Lei humana, não fazemos isso com os que amamos. Porque amigo que é amigo é aquele que dá as cacetadas. Aliás, há aí um povo que há um acordo não verbal que, se a gente se portar mal, é pau de vassoura. Isto é engraçado. Olha no que te estás a meter uma. Olha no que te estás a meter duas. Ele quer ir. Eu fico. Fico o anjo da guarda. Ficamos à espera. Então agora que te doeu, parábola do filho pródigo, vem cá. Volta. Vamos tratar da reparação agora. Então, nas nossas provas que estão nas mãos de Deus, Deus não está surdo às nossas súplicas. Falta saber é se nós estamos a entender a prova pela qual estamos a passar. E às vezes nem sequer temos as condições todas para entender. Vem um familiar com uma doença crónica que ninguém sabe explicar, que uma pessoa faz? Aceita. Não sei o que é que o familiar fez, eu não sei o que é que fiz ao familiar, vou fazer o quê? Lidar com a situação e ir para a frente. Portanto, às vezes nem nós vamos conseguir entender porque é que eu estou a passar por isto agora. Se calhar não é esta encarnação que a gente vai ter as respostas. Veio na minha direção, então vamos resolver isto. Com resignação. Porque se nós ficamos, só me acontece a mim, olha para a vizinha, eu queria morar na casa da vizinha. Então, para terminarmos, os homens chegarão a uma época em que o julgamento dos seus atos vai ser feito num único tribunal, o da consciência, que é onde estão inscritas as leis de Deus. Eu quase tive que usar a inteligência artificial para gerar esta imagem e vos já. Vocês estão todos a olhar muito sérios porque a pessoa não tem cara. É o próprio espelho. Cada um é o próprio tribunal. Então não há juízes no mundo espiritual injustos, porque o juiz somos nós. Aqui na Terra o juiz pode ser injusto e quem tem, como é que diz o povo, quem tem amigos não morre na prisão, ou quem tem um bom advogado não morre na prisão, e por aí vai. Mas da consciência nunca fugimos. Então um dia vai haver em que o único tribunal será o da própria consciência. Então disse Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Está difícil nos dias de hoje. Está muito difícil querer para os outros o que se quereria para si mesmo.
do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Então, como é que nós devemos proceder com as pessoas que encontramos lá fora? Da mesma forma que gostaríamos que procedessem connosco. Seja qual for a cor, a altura, a religião, o passaporte, o extrato bancário, o tamanho da casa. Como é que vocês gostavam de ser tratados? A chute? Então este é o critério da verdadeira justiça. Foi muito complicado, já estou a falar há 1 hora. Não ouvi ninguém ressonar. Parabéns para vocês. E para si também. Muito obrigada. Já fiz anos, isto já. Vamos fazer exames todos os dias. Se houver dúvidas depois no final, eu estou aqui um bocadinho, podemos conversar um bocadinho. Eu sei que não é um tema fácil. Para nenhum de nós é fácil. Absolutamente para nenhum de nós. Portanto, convido ao estudo. Eu fui dizendo por aí a parte do Livro dos Espíritos onde foi baseada esta palestra. Mas o objetivo é que gostasse que se sentissem todos bem, que ninguém está injustiçado por Deus. Era a grande ideia que eu gostava que levassem daqui. Que Deus não está surdo, não dorme, e que cedo ou tarde nós encontramos respostas para as nossas grandes questões. Então, muito obrigada a todos. Vamos passar à segunda parte. E como estávamos a falar de reparações, e alguns de vocês sabem que eu sou muito, muito fã da oração pela paz, ou da oração de São Francisco, ou da oração de Francisco Xavier, eu convido-vos um bocadinho a fecharem os olhos, quem se sentir confortável para isso, relaxar, e antes de focarmos na oração, imaginarmos um lugar na natureza, onde nos sentimos confortável. Uns podem ir para o campo, outros podem ir para a praia, outros mais para o lago. Mas eu quero que se sintam bem, que visualizem esse local, que visualizem ao pé de vocês as pessoas que vocês amam. E na vossa direção, a figura de Jesus, para fazer parte desse convívio. Vamos deixar a imagem do Mestre entrar nos nossos olhos, no nosso local. Deixarmos sair aquele sorriso pequenino de quem acabou de ver o Mestre. Vamos agradecer-lhe todas as dificuldades da semana, todas as tristezas, todas as agonias. Agradecer-lhe a oportunidade de termos conhecido todas estas pessoas que amamos, que estão à nossa volta. E de termos conhecido também todas estas que nos causaram estes sentimentos menos bons. Vamos lembrar todos aqueles que sofrem, nos mais variados cantos, nos dois lados da vida, nos hospitais, nos lares, nos infantários, nos orfanatos, nas casas de repouso, nos hospícios, por todos aqueles que sofrem e perdem a vida, por todos aqueles que na loucura tiram a própria vida, por todos aqueles que se sentem profundamente sós. Pedimos-te, Pai, que faças de nós um instrumento da vossa paz. Que onde houver ódio, que levemos o amor. Que onde houver ofensa, que levemos o perdão. Que onde houver discórdia, levemos a união. Onde houver dúvida, que levemos a fé.
Onde houver erro, que levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. E onde houver treva, que levemos a luz. Pai, fazei com que procuremos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados e é morrer que vivemos para a vida eterna. E que o nosso coração continue em clima de paz e tranquilidade durante os passos. Que assim seja.